Paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, depois de tanto tempo, voltamos ao projeto de Salmos. Eu observei que eu parei no Salmos 28. Oremos então. Meu Pai Celestial, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Yeshua, nosso Salvador, entre com providência agora para que haja unção nas minhas palavras. Que essas palavras sejam como chamas de fogo que queimem e ardam no coração de quem ouvir essa mensagem. Que produza o resultado pelo qual o Senhor envia a sua palavra e que seja maná do céu, que alimenta o espírito. Em nome de Jesus, quebre agora toda a resistência do inferno. Em nome de Jesus. Amém. Salmos 28 diz assim: A ti eu clamo, Senhor, minha rocha. Não fiques indiferente comigo. Você sabe quantas vezes, né, a gente pensa que Deus está indiferente conosco? Por quê? Porque no nosso relacionamento comum com o ser humano, quando você pergunta algo para um ser humano, é normal ele responder de pronto. Mas com Deus, às vezes, não é assim. Você pergunta para o Senhor e ele não responde instantaneamente. E aí você pensa, Deus não se importa comigo. Por que ele não me responde? Essa é uma percepção humana, né? Se permanecer escalado, serei como os que descem a cova. O que é descer a cova? Morrer, né? Então, se permanecer calado, eu estarei morto. Eu estou tão aflito, tão angustiado, que se o Senhor não me responder, eu não terei vida. Ouve as minhas súplicas quando clamo a ti por socorro, quando ergo as mãos no teu lugar santíssimo. Veja, vou te dar uma dica. Quando você estiver orando, faça o seu corpo orar também. Bata palma, levante as mãos, gesticule com o seu corpo, faça o seu corpo entrar em espírito de oração também. Ande de um lado para o outro. Seja o que for fazer, faça em união do seu corpo com sua alma e com o seu espírito. Não me des o castigo reservado para os ímpios e para os malfeitores, que falam como amigos com o próximo, mas abrigam maldade no coração. Falsidade, né? Olha, todos os sofrimentos que Jesus passou, nós passaremos como cristãos verdadeiros. Então, amigos falsos existem e muitas vezes eles estão mais próximos do que imaginamos. Mas só Deus pode nos trazer luz, igual essa luz que está na minha cara aqui, luz para revelar as pessoas certas e revelar também as pessoas erradas, te dá forças para você se livrar das pessoas erradas, te dá motivação e coragem para você se aproximar das pessoas certas. Mas Deus, ele é aquele que impede você de ter essa colheita, colher amigos falsos. Por isso que ele diz, né? Não me des o castigo reservado para os ímpios. Um dos castigos para o ímpio é a falsidade entre os seus amigos. Retribui-lhes conforme os seus atos, conforme as suas más obras. Retribui-lhes o que suas mãos têm feito e dá-lhes o que merecem. Nesse caso, Davi, ele está pedindo justiça. Todavia, apesar de Davi estar pedindo justiça, muitas das vezes as pessoas imaginam o seguinte, que o cristão, ele não pode esperar a justiça porque ele tem que perdoar. É verdade que tem que perdoar? Sim, é verdade. É uma base bíblica da vida do cristão. Mas o cristão pode esperar a justiça. Deus faz justiça. A diferença é que, diferente dos ímpios, diferente daqueles que estão nas trevas, o cristão, ele não faz a sua própria justiça, mas ele faz como Davi.
ele pede a Deus. Então ele fala, oh meu Deus, aquela pessoa foi injusta comigo, com a mão erguida. Vem, Pai, traz a justa retribuição que ele merece. Senhor, julga a minha causa e faz o seu favor me alcançar para que a justiça seja feita para essa pessoa que só me causou mal gratuito. Então é assim que o cristão faz, ele pede justiça ao Senhor e ele espera do Senhor o seu julgamento e a sua justificação. Visto que não consideram os feitos do Senhor, nem as obras de suas mãos, ele os arrastará e jamais os deixará reerguer-se. Bem, aqui está se referindo ao inferno, né? Uma pessoa que não considera Deus, não considera a salvação de Deus para o homem, que é Cristo, ele será o quê? Arrasado. Ele será mortalmente ferido e nunca mais poderá se levantar. Exatamente o que acontecerá com os ímpios. E isso é uma esperança para nós, é uma graça para nós, porque Deus um dia eliminará toda a maldade da terra. Como? Lançando os ímpios no lago de fogo como um jogador de beisebol lança a bola para o rebatedor. E assim eles estarão queimando pelos séculos dos séculos. Semelhante a um lixão que queima sem parar por causa dos seus gases. E eu espero, meu irmão, que você que está me ouvindo conheça o Senhor Jesus, nasça de novo e possa entrar na vida eterna e se livrar disso. Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele receba a ajuda. O Espírito Santo acabou de me explicar isso aqui. Oh, Pai, graças te dou, porque ocultastes essas coisas dos pequeninos, mas não, dos grandes sábios e entendidos, mas revelaste aos teus pequeninos. O Senhor acabou de me explicar por que ele disse isso. Você está vendo que ele começou orando, clamando a Deus e dizendo, ó Pai, por que o Senhor não me ouve? Se o Senhor não me ouvir, eu vou ser como uma pessoa morta, eu não terei vida. Se o Senhor não me responder, por que ficas calado? Aí agora, no versículo 6 em diante, ele já diz que o Senhor ouviu a ele. Que o Senhor, que é a sua força e o seu escudo, atendeu o seu clamor. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Você sabe por quê? A paz é o sinal. Então, ele começou orando, se sentindo angustiado, aflito, com o coração apertado, sem paz. E no decorrer dessa oração dele, que você está ouvindo aqui, a leitura, nesse ponto, Deus fala com Davi, principalmente com sentimentos de paz. Paz, alegria e uma sensação de aprovação, que é chamada de justiça. O reino de Deus é constituído de paz, alegria e justiça. Então foi assim que ele soube que Deus ouviu ele. Então essa paz indescritível que o príncipe da paz gerou no coração de Davi, levou a ele a ter certeza de que sua oração foi ouvida. E assim também acontece conosco. Assim também acontece conosco. Nós, como cristãos, devemos entender isso, que qual que é o momento de você parar de orar? Ou você começou uma oração, você está angustiado, está 2 minutos orando, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos, ainda está angustiado, o que você faz? Continua orando. Vai chegar um ponto dessa oração que na sua angústia, na sua aflição, na sua falta de paz, na sua perturbação, no seu tormento de alma, uma paz que é como uma brisa suave, um refrigério que vem de dentro para fora, invadindo o seu ser, entrará no seu coração. Então pode ser depois de, Deus é quem sabe, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, mas não pare de orar nos seus dias de angústia, de aflição, de pavor, de medo, porque um determinado momento, essa paz
ela toma o seu ser, ela toma o seu coração, e nessa ocasião vem uma certeza completa de que você foi ouvido. E foi assim que o salmista ficou sabendo. É por isso que você vê que no começo ele reclama, dizendo: "Ô Senhor, eu estou clamando ao Senhor, o Senhor está indiferente a mim? Não permaneça calado, senão eu fico como alguém que está morrendo." E agora aqui no versículo 6 em diante ele já diz: "O Senhor ouviu minha oração." Por causa disso, a alegria, a paz e a justiça entrou no coração dele. Versículo 8. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. O seu ungido, de maneira singular, é Cristo. Mas também, claro que é uma oração de Davi, ele estava também se referindo a si mesmo. Porém, na nova aliança, todos nós temos a unção de Deus. Unção, naquela época, era comparada também a derramar óleo. E óleo também é um dos símbolos do Espírito Santo. Lá em Atos 2, cumpriu-se uma profecia de Joel 2, do Antigo Testamento, de que sobre toda a carne ele derramaria do seu Espírito. Então, esse óleo que te tornou ungido foi derramado sobre você. Então, a promessa para o ungido também vale para você. Logo, o Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva. Você sabe por que o Senhor é a fortaleza que salva? Porque você não conseguiria salvar-se a si mesmo sem Deus. Então, você precisa de um salvador para que você seja salvo. Porque se você fosse suficientemente perfeito, você não precisaria de salvador. Você se salvaria. Bastaria você entrar num processo de melhoria de comportamento até você melhorar e alcançar o cumprimento da lei perfeitamente. Mas veja bem, você não pode tropeçar em uma vírgula. Além de não tropeçar em uma vírgula, todas as coisas boas que a lei exige, demanda que você faça, você também teria que fazer. Então não é só deixar de fazer as coisas ruins, também seria fazer todas as coisas boas para você cumprir toda a lei. O que literalmente é impossível. E se você acha que é possível, leia o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico e Números. Leia eles e veja se você consegue ininterruptamente seguir todos aqueles mandamentos sem falhar em um único momento. Por quê? Se você falhar em um único momento, você está condenado ao inferno. Então, se você já fez esse processo e já sabe que você não pode se justificar a Deus perante a lei, então agora você é bem-vindo a receber a salvação de Cristo. Porque Cristo só salva as pessoas que não conseguem salvar a si mesmas, né? Por isso que o nome dele é Yeshua, aquele que salva. E o nome dele é Jesus. Jesus é Yeshua, Jesus é em português. Então, Jesus é o Salvador. Por quê? Porque ele salva pessoas que não conseguem salvar-se, né? Salvar a si mesmas. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como seu pastor e conduze-os para sempre. Ele cumpriu esse pedido. Ele foi cumprido através de Jesus Cristo e através do Espírito Santo. Em Cristo, ele se tornou o nosso pastor que nos guia por meio do Espírito Santo. Então, todos nós somos como ovelhas desgarradas, sem pastor. Quando você é como ovelha desgarrada, sem pastor, você se torna vulnerável. E vulnerável, você pode ser morta, roubada e destruída facilmente pelo lobo devorador. Nas notas de rodapé diz assim: rocha, não fiques indiferente sem agir ao meu favor. Metáfora para sepultura. Ergo as mãos em adoração e oração. Lugar santíssimo, santuário interior do templo, onde ficava a Arca da Aliança. Era a sala do trono de Deus na terra.
lugar santíssimo era onde tinha o véu do templo. O tabernáculo de Moisés, o templo, ele tinha 3 partes: o átrio, o lugar santo e o santíssimo, ou santo dos santos. Existia um véu que separava o lugar santo do santo dos santos, e esse véu ele tinha 6 centímetros de espessura. 6 centímetros de espessura. Nenhum homem conseguiria simplesmente pegar e rasgar. Por isso que teve que ser o próprio Deus a rasgar ele. Quando? Na cruz de Cristo. Na cruz de Cristo, ele veio e rasgou o véu de cima a baixo. E assim ele tirou o que separava nos da presença de Deus. Do verso 3 ao 5, na nota de rodapé, oração para o Senhor, entronizado no templo. Livrar o seu servo e castigar os que nutrem ódio contra o rei e o povo de Deus, e desafiam o próprio Deus. Feitos do Senhor, redimiu a Israel, estabeleceu a Israel como seu reino mediante a aliança, nomeou a casa de Davi também por uma aliança, como seu regente terrestre sobre o seu povo, as obras de suas mãos. Os ímpios demonstram que pelas suas mãos têm feito, que não reconhecem Israel e a regência de Davi como obra das mãos de Deus. Ele os arrasa, ou que ele os arrase. Bem, os exércitos inimigos não reconheciam Davi como alguém colocado por Deus para governar, né? E por isso atacavam ele. Então, arrasar tem um outro sentido. Qual que é? Sentido literal. Deus dava a Davi uma força, um poder de trucidar centenas de homens durante as guerras que ele participava. Ele trucidava, acabava com centenas de homens. Uma noite, o rei Saul, tentando matar Davi, pediu que ele trouxesse 200 prepúcios, que são basicamente, prepúcio, acho que é isso mesmo, a glande do pênis do homem. Então ele tinha que matar o cara e cortar e colocar numa sacolinha. O que ele fez? Trouxe os 200 para ele numa noite. E Saul olhou assim e pensou: esse cara não morreu? Davi era muito poderoso nas batalhas. Versículos 6 e 7, louvor jubiloso, com confiança de ser atendido. Outra coisa, Jesus, quando ele orava, ele dizia: ó Pai, graças te dou, porque o Senhor tem me ouvido. Jesus, ele agradecia por aquilo que ele pedia antes mesmo de terminar a oração. Então, por fé de que o Pai sempre ouvia ele, por quê? Porque não tinha nada impedindo entre ele e o Pai. Por essa fé, ele chegava até o Pai e já agradecia antes mesmo de receber. Por exemplo, ó Pai, me dê um carro novo. Aí você já agradece no final: Pai, eu te agradeço por esse carro novo que o Senhor me deu, pela fé. Então, Davi também, ele agradecia a Deus por fé. Agradeceu a Deus aqui. Hoje eu acordei 4 horas da manhã. Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. Em outras palavras, também, além do que eu já expliquei, ele também estava agradecendo ao Senhor, por quê? Porque já tinha o ouvido. Como? Pela fé. Igual Jesus. Jesus, antes de terminar a oração, ele já: ô Pai, graça te dou porque me ouves. E já me deu o resultado da oração. E aí ele agradecia. Então Davi também fez o mesmo. Versículo 9. Salva, abençoa. Os 2 atos principais de Deus, mediante os quais ele leva a efeito o bem-estar do seu povo. Ele salva de tempos em tempos, conforme as circunstâncias requerem. Ele abençoa dia após dia para lhes tornar frutíferas a vida e as labutas.
Aqui tem algumas referências bíblicas e depois tem assim, a resposta a essa oração, a derradeira resposta total veio no ministério do bom pastor, em João 10, 11 ao 14. Como eu disse, uma resposta à oração. Uma resposta à oração, né? Uma resposta de oração que foi dada a nós através do ministério de Jesus. Então, no ministério de Jesus, ele se tornou o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas. Então, assim como Davi pediu, a oração de Davi foi atendida séculos depois. Séculos depois, a oração dele foi atendida e, de fato, ele se tornou o bom pastor. E hoje Davi vê o bom pastor, que é Cristo, nos conduzindo-nos, nós que somos as suas ovelhas. Como em Salmos 23 ele diz, o Senhor é meu pastor e por causa disso nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente pelas águas tranquilas. O seu bordão e o seu cajado me consolam. Então, o Senhor cumpriu essa promessa, essa promessa e esse pedido que foi feito por Davi. E agora nós temos o bom pastor. Meu Pai, em nome de Jesus, cada um que ouvir essa mensagem, o Senhor derrame espírito, vida, graça, favor, fé, e conduza essa pessoa no caminho que ela deve andar, livrando ela de todas as suas angústias e fazendo ela crer que o Senhor se importa com cada detalhe da vida dela. Em nome de Jesus. Amém.